Muito boa noite, o Gazeta Esportiva de hoje chega, já está no ar e a gente tem assunto importante, assunto que vem alvoroçando as torcidas de São Paulo, Santos e Palmeiras nos últimos dias. Alexandre Pato é o tema deste início de programa. O atacante está livre, leve e solto no mercado e tem sido o tema de muitas especulações aí no noticiário esportivo. Como diria Toquinho, lá vem o Pato. Mas para onde? Caro telespec, a rescisão do Alexandre Pato com o... Peraí, deixa eu usar o meu mandarim aqui. Tianjin Tianyai. Gostaram? Tianjin Tianyai da China tem gerado muita especulação, principalmente nos bastidores de Palmeiras, São Paulo e Santos. E qual será o destino dele, Alex the Duck? Pois é, ninguém sabe na verdade. No Verdão, outro Alexandre, o Matos, diretor de futebol do clube, desconversou sobre a contratação no último sábado. A diretoria acredita que uma reposição só seria avaliada com mais carinho se algum jogador do elenco fosse negociado, o que não é o caso por enquanto nesse momento. O Santos também entra na briga, galera, mas com menos força. Dois motivos básicos afastam o Alexandre the Duck da Vila. O primeiro é a situação financeira do clube, que deve salários e não teria condições de arcar com a bufunfa pedida pelo jogador. E o segundo está na má relação do presidente José Carlos Pérez com o empresário do Pato, André Cury. Das três equipes interessadas, o São Paulo é a que se movimenta mais para trazer o atleta. Tudo passa por uma questãozinha, meus amigos. O técnico Cuca não abre mão dos reforços que pediu. Keno e Tietê são alguns deles. A contratação de Pato não atrapalharia, não é isso não. O São Paulo estuda um projeto de marketing específico para viabilizar o negócio. Sem contar com a ligação do jogador com o time do Morumbi, que é bem forte. O Pato foi bem com a camisa do tricolor. Entre 2014 e 2015, foram 98 jogos, marcando 38 gols. Números superiores a Lucas Prato e Diego Souza juntos. Então, telespec, não há dúvidas de que Pato ainda pode render muito jogando no Brasil, hein? Basta sabermos em qual equipe, né? Bom, e para você aí do outro lado da telinha, qual dessas equipes precisa mais da contratação do Alexandre Pato? O Palmeiras, o Santos ou o São Paulo? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode participar do programa mandando seus comentários, palpites e perguntas nas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. E também tem o WhatsApp 994791633 para você participar com a gente. Beleza? Videozinho de 10 segundos, celular deitado, fala seu nome e sua cidade. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite. E aí, o que dizer de Alexandre Pato? Boa noite, Mi. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite você, acompanhando o Gazeta Esportiva. É uma celebridade, não é? É um belo jogador. Entendo que o Pato ficou devendo aos amantes do futebol, pelo futebol que ele tem, né? O Pato era para jogar em altíssimo nível. Altíssimo nível. E ele tem qualidade para isso, mas ele viveu muito mais glamour do que propriamente futebol. Então não brilhou, por exemplo, como o Ronaldinho Gaúcho, não é? Como o Messi, como o Cristiano Ronaldo. E acho que tem muito talento, muito talento. Agora vive-se essa expectativa, ele já, não sei se em fim de carreira, mas já com uma idade um pouco mais avançada, a possibilidade de retornar ao Brasil. E na enquete aí, quem precisa mais do Pato? Então, para responder a enquete, o Palmeiras não precisa do Pato, no meu entendimento, nesse momento, mas o Palmeiras está na briga, daqui a pouco tem informação importante. O São Paulo precisa do Pato? O São Paulo precisa muito mais do que o Pato. O Corinthians está bem acertado lá. No Santos cairia, acho que muito bem. Eu acho que eu ficaria entre Santos e São Paulo. E para não ficar em cima do muro, eu ficaria com o São Paulo. Acho que o São Paulo hoje, pelo momento do São Paulo, por tudo que está vivendo, acho que o Pato poderia fazer bem ao São Paulo. E aí, mestre? Boa noite. O São Paulo precisa mais. Né? E mesmo porque o Pato teve uma boa passagem pelo São Paulo. Ele é o artilheiro dos últimos 15 anos do São Paulo. 15 anos terríveis, mas enfim, ele foi o artilheiro nesse período. Mas acho que ele caberia melhor no Santos. Ah, é? Pelo estilo de jogo dele, leve, é técnico. Pela proposta do Sampaoli, né? Então, ele, com o São Paulo lá, ele teria muito mais chance de aparecer e fazer muitos gols. E o Santos precisa de um artilheiro, desde que perdeu o Ricardo Oliveira e depois o Gabigol, e está precisando de um jogador desse porte para aquela posição.
Beleza, é isso aí. Aliás, essa matéria que o mestre falou sobre o Alexandre Pato, ela tá lá no site gazetesportiva.com, né? Foi o último grande artilheiro. Mesmo sem entrar em campo pelo São Paulo desde o final de 2015, o Alexandre Pato ostenta a marca de maior goleador do clube nos últimos 5 anos, mestre. 5 anos, isso. 2015. Isso, 2015, né? Ele somou 38 gols em 98 partidas. E dos interessados, Michele, no Alexandre Pato, o Santos é o que está no final da fila, especificamente por uma notícia que já é pública, não estão pagando os jogadores e tal, e isso tudo pesa, o Pato já não olha com bons olhos nesse momento para o Santos. Bom, e o Milton Cruz foi um dos convidados do Mesa Redonda do último domingo. O profissional trabalhou por 22 anos no São Paulo e em 2016 foi demitido por Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. Durante o quadro Paredão do Mesa Redonda, o treinador não poupou críticas ao atual presidente do Tricolor. Primeira pergunta, Paredão para Milton Cruz. Milton Cruz, o que você pensa de Leco? Leco? Rapaz, o Leco, assim, foi uma pessoa que a gente, na época do Juvenal, tinha uma afinidade grande, assim, grande não, estava no clube, mas foi a pessoa que me prejudicou no clube por ciúmes, né? Por eu ter uma amizade muito grande com o Abílio Diniz. E, assim, para mim, indiferente, é uma pessoa indiferente. Você acha que você se arrepende ou perdeu tempo em se dedicar mais de 2 décadas, né, praticamente, ao São Paulo? Olha, Miriam, eu sempre falo, né? Eu estava num lugar onde eu tinha prazer de estar, né? Acordava de manhã, tinha prazer porque eu tinha o respeito, tinha a confiança de todo mundo, né? Então, tinha um prazer, fazia a minha função, né? Lógico que algumas vezes a gente erra, né? Errei sempre, mas pensando em acertar e sem interesse nenhum de me beneficiar, eu queria ajudar o São Paulo. Então, isso daí causou um ciúme muito grande no Leco, nessas pessoas que o Juvenal sempre falava, ó, eu quero que quem entende jogador aqui é o Milton, então vai lá e fala com ele. E muitas vezes não servia para o São Paulo, a gente não ficava com o jogador, porque não serve, tinha jogadores melhores lá. Então isso aí foi uma coisa que ficou muito marcado e quando o Leco entrou, ele me prejudicou, me tirando, né? Mas tudo bem, a vida segue, estou feliz fazendo o que eu estou, né? Mas a gente ficou, né, sentido da forma que eu fui tirado, né? O Leco sentado ali no banco de reserva, chamou uma pessoa que estava 4, 5 dias ali, porque o Gustavo não teve coragem, o Ataíde não teve coragem, ninguém tinha coragem de me mandar embora. Então ele chamou um cara lá, o Luiz Cunha, ficou do lado ali, eu dando treino com o Balsa, me chamou, fiquei 2 minutos, ele só me elogiou, só me elogiando por tudo que eu tinha feito. Pensei que ia ganhar um aumento até, e acabou ele chegando, falando que ia fazer uma reformulação e que eu não estava nos planos. E aí eu fui embora e, né, segui minha vida, estou seguindo minha vida, estou feliz do que eu estou fazendo, né? O São Paulo, para mim, só me ajudou, né? Me fez uma pessoa, aprendi muito. A única coisa que minha é o problema com o Leco. Isso aí é o problema. A torcida, eu ando na rua hoje, todo mundo, você tem que voltar, você tem que... Então, eu sei que eu tenho carinho dos torcedores. Você aceitaria trabalhar de novo no São Paulo? Então, lógico que se houvesse um convite, não deixaria, sem problema nenhum. Ô, Helena, esse paredão do Milton Cruz, ele relata, né, e demonstra e sinaliza onde está o problema do São Paulo. O problema do São Paulo, ele passa das 4 linhas, ele ultrapassa. Né? O problema é realmente diretivo, e aí a gente não pode jogar toda responsabilidade em cima do atual presidente, o Leco. Já as gestões anteriores fizeram e desfizeram do São Paulo Futebol Clube. Então, o problema vem lá de cima, não é só dessa administração, e óbvio que acaba refletindo dentro de campo, falta de comando, a atitude do Jean ontem, enfim. É um retrato, o paredão com Milton Cruz demonstrou muito isso. É verdade, mas esse é um problema que todos nós temos comentado desde a ascensão, a volta do Juvenal Jovença ao São Paulo.
há 10 anos, foi uma tragédia. Pelo seguinte, primeiro, ele fez aquela mudança no Estatuto. São Paulo era um primor de democracia e de eficiência, porque eram 2 anos a legislatura de um presidente no São Paulo. Podia se reeleger por mais 2 anos, enfim. Quer dizer, se o cara fosse ruim, como tinha sido o Juvenal Juventus na primeira passagem dele, ele fica 2 anos e cai fora. Entende? Há uma renovação. Ele mudou para 4 anos e com direito a mais reeleição. Então, como ele, ficou lá quase 8 anos ou mais até. E isso foi suficiente para destruir o São Paulo, derruir o São Paulo por dentro. E o resultado está aí. Agora, o Leco, você não pode esquecer que ele participou dessa gestão, como diretor de futebol e outras posições, ativamente. Se ele tivesse o tal acendrado amor pelo tricolor e tal, aquela conversa que todo Cartola tem, o melhor que ele faria, aproveitava esses 40 dias aí, mais ou menos, se o São Paulo não se classificar, vai ter aí disponível para se reinventar, ele pediria demissão. Seria a melhor coisa que ele poderia fazer para o bem do São Paulo. Ele pede demissão, junta as várias hostes políticas do clube lá em debate, junto todo mundo e tal, vamos escolher um cara competente, um cara honesto, responsável, que saiba planejar essa reinvenção do São Paulo. Caso contrário, o negócio vai ficar pior, hein, gente? Olha, e falando do São Paulo, um ídolo da torcida são paulina ganhou destaque internacional nesta terça. A revista francesa France Football, uma das mais conceituadas publicações do mundo, lançou hoje uma lista com os 50 melhores treinadores da história. E Tele Santana é o único brasileiro mencionado. Se você não é francês, não se preocupe não. Lá no site gazetesportiva.com a gente tem uma matéria explicando tudo direitinho, como, por exemplo, o fato do ranking levar em conta apenas o desempenho desses profissionais no comando de clubes e o legado que eles deixaram. Liderando a lista aparecem o lendário holandês Rinus Michels, seguido do escocês Alex Ferguson, do italiano Arrigo Sacchi e do também holandês Johan Cruyff e do espanhol Pepe Guardiola. Justo esse ranking, mestre Alberto Helena Júnior, vou começar por você. Beleza de ranking, gostou? Beleza de ranking. O Rinus Michels foi o cara que mudou a cara do futebol nos anos 70, futebol europeu, com o Ajax, depois com o Barcelona e com a seleção holandesa, o famoso Carrossel. Todos os outros, Alex Ferguson foi espetacular dirigindo durante 20 e tantos anos o Manchester United. E o nosso Tele merece esse, porque ele era um treinador que valorizava a técnica, a disciplina, coisa que os treinadores de hoje mandam dar porrada, ele ficava indignado quando o jogador dele desse porrada. Entende? E ganhou títulos para o São Paulo, os maiores, os principais, e fazia o time jogar bola e se dedicava com poucos profissionais se dedicam ao seu ofício. Ele era um exemplo perfeito. Parabéns. Você concorda, Garrafa? Eu assino embaixo o que disse o Helena, e o grande barato de tudo isso é que eu fiz parte e vivi exatamente, quando o assunto é Tele, vivi exatamente, né, diariamente, com o Tele, toda essa história que o Helena retrata aqui. Porque eu era setorista do São Paulo, lá pela Rádio Globo, a gente acompanhava o São Paulo para e passo, e tudo que o Helena falou do mestre Tele Santana é exatamente isso. Né? Então o Tele, ele queria um time jogando para frente, não queria pancadaria, não gostava de volante brucutu, ele era adepto ao futebol, ao bom futebol. Tanto é verdade que uma seleção que não venceu a Copa do Mundo, ela continua decantada por todo mundo, não só no Brasil, no exterior, a seleção de 82, a seleção mestre, comandada pelo Tele. Garrafa, aquela arte que vocês colocaram, tem algum desses treinadores que seja um pouco parecido? O Tele Santana se assemelha a algum desses ou não, mas que a gente colocou aqui, chileno, se der para pôr de novo? O Guardiola se assemelha a ele. O Guardiola, qual é o outro que tem ali? Aqui tem o Rinus Michels, o Alex Ferguson, o Arrigo Sacchi,
o Johan Cruyff, o Pepe Guardiola e aí tem o mestre Tele Santana, né? O Guardiola é o que mais se aproxima. O Guardiola dá para dizer que é um descendente do Tele. Porque ele mesmo, na obra dele, ele fala: o futebol que vocês jogavam, que me fez ser apaixonado, foi o futebol apresentado pela seleção de 82 do Tele. Exatamente. E que ele dizia que o avô e o pai dele diziam que era o futebol brasileiro lá dos anos 50, 60. Sabe aquelas histórias que a gente vê e consegue tirar uma lição para a nossa vida? Pois é, o nosso quadro de Alma e Coração de hoje é sobre isso. O Renan Barreiros, ele não nasceu como a maioria de nós, como a maioria das pessoas, mas o probleminha físico dele nunca fez ele se sentir diferente. E o amor dos pais foi primordial para que ele superasse muita coisa. No meio disso tudo, a paixão pelo Palmeiras cresceu na mesma proporção que os sonhos dele. Quem conta essa história pra gente, muito linda, é o Alexandre Silvestre. No dia da formatura dele, eu gosto de me lembrar. Eu com ele no braço, entrei de graça. Aí eu falei pra ele: vou levar você todo jogo. Quando eu tava na barriga dela, eu ouvi alguém falando que quando eu crescesse, eu seria corintiano. Aí eu falei: então eu vou nascer anão, então pra não correr isso. Que presença de espírito do Renan, hein? Fruto do amor do Zé Brás com a Clotilde. Agora, antes da alegria pelo nascimento do menino, foi um parto de preocupação. O garoto veio ao mundo com nanismo e outros vários problemas de formação. Um enorme drama para a mãe num primeiro momento. Já o pai, desde o começo, reagiu com otimismo. Desde que ele nasceu, eu fui ver ele lá no hospital, ela estava andando lá, veio se abraçando comigo, chorando, que o menino lá, porque ele era pequenininho. Eu falei para ela: ele não é pequeno não, você vai ver esse menino, quanta alegria que vai dar para nós. E graças a Deus tem dado muita. Na hora a gente fica meio chocada, né? Entendeu? Só que depois eu falei: vou fazer o quê? Tem que aceitar, né? Filho a gente aceita do jeito que vem. O tamanho não é documento não. E graças a Deus está aí. De vez em quando eu preciso dar um pega nele, porque sabe como é que é? O bicho o molecão aí acha que pensa que é o gigante. E essa criação fez toda a diferença. Quem põe complexo na cabeça do filho é os pais. O pezinho dele é torto, tava calor, eu tirava a meia e deixava o pé dele à vontade. As pessoas olhavam. Normal. Ela sempre falou: você é como todo mundo, sabe? Você não é diferente de ninguém. Você vai pra escola, você brinca com todo mundo, você faz o que você quiser da sua vida. Se não ela colocar isso na minha cabeça desde criancinha, eu não seria assim. Eu já falo desde pequeno, mas pequeno ainda sou, né? Então... Vai ser sempre, né? Vou ser sempre, sabe? Ainda bem, né? Crescer não dá futuro. Crescer não dá. A cada conquista, que orgulho! No dia da formatura dele, eu gosto de me lembrar. Por quê? Muita alegria. Você sabe o que é na hora de chamar ele lá para pegar o diploma? O ginásio estava lotado. Sabe o que é? Todo mundo de pé batendo palma lá e gritando lá, não dá para aguentar não, meu. É? Que loucura você já fez pelo Palmeiras? Primeira vez que eu fui no estádio mesmo foi em 2008. Foi no antigo Palestra Itália? No Palestra Itália. Quem te levou? Ele levou. Como é que foi essa experiência do primeiro jogo com ele? Foi... Ele pagou meia? Pra mim foi bom, porque eu com ele no braço entrei de graça.
Aí eu falei pra ele, vou levar você todo jogo. Em 2012, a gente tava mal pra cair, né? Eu fui num jogo do Brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro, lá no Pacaembu. E a gente perdeu esse jogo, né? E nessa época a gente tava nas oitavas. Acho que já tava nas oitavas da Copa do Brasil. E aí veio um amigo meu com o celular, filmando, gravando, falou, o que você achou do jogo, né? Aí eu falei, eu tava bravo com o time, eu falei, meu, esse time é muito ruim. É muito ruim esse time, sabe? Se esse time for campeão da Copa do Brasil, eu subo essa escadaria aqui da Charles Miller em pé, sabe? Eu falei. Lá da praça, na frente do Pacaembu. Na frente do Pacaembu. A escada é grande lá, filha. A escada é grande. E aí o que aconteceu? Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Aí eu tive que subir em pé. Aí passou 2 dias, o Marcos viu o vídeo. O goleiro Marcos, né? Já tinha parado de jogar. Aí ele pegou o vídeo e postou na página dele, sabe? O vídeo falou, ó, exemplo e tal. Que isso sirva de exemplo pro time e tal, pra subir e tal, né? E pra mim foi a maior emoção que eu tive. Eu fiz um rapel lá no Allianz Parque, né? Eu fui convidado pra estreia do novo tour lá, do Allianz Parque Experience, né? Aí no final falaram, ó, quem quiser fazer o rapel, pode subir lá, né, e fazer. Lá no teto do estádio? É, lá no teto. Aí eu peguei e falei, tem que ver se der pra eu fazer, eu vou fazer, né? A gente foi, amarraram a cadeira, amarraram eu, né, na cadeira. E aí fui descendo, foi o fotógrafo junto, porque ele queria filmar, né, o momento, gravar tudo. Aí o fotógrafo lá tremendo com a câmera do lado e eu de boa lá, sabe? Ele, você tá bem, sabe? Eu falei, tô de boa. Isso aqui não parece muito legal, né? Aí ele, isso aqui não tá bem, sabe? Não tô bem, sabe? E assim segue em frente o Renan, verdão de alma e coração, jornalista formado, com dificuldade para ganhar oportunidades de emprego, mas que achou uma saída ainda pouco rentável, sua página na internet. Tinha um personagem já chamado Petris, né, que é um personagem famoso nas redes sociais. Falei, se eu catar esse personagem e colocar uma camisa do Palmeiras, acho que a torcida vai gostar, sabe? Peguei o personagem, fiz uma camisa lá certinho, né? Coloquei nele, dei uma arrumadinha no rosto. E aí, falei, agora eu preciso de um nome, né? Peguei e falei, vou juntar o porco com o palmeirense e já era, né? Palmeirense. 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 Aí é um bonequinho lá que ele fala tudo errado, sabe? Ele fala tudo desengonçado, sabe? Mas o objetivo é expressar o sentimento da maioria, sabe? Da torcida do Palmeiras. Então, se o time ganha, já era, entrega as taças pra nós, né? Se o time perde, ninguém presta, entendeu? É mais ou menos isso, sabe? Eu tava procurando um patrocinador, né? Esses tempos aí, mas... Vende o porco aí. Então, vende o porco. Não vende o peixe, vende o porco. A tia Leila, ajuda nós aí. Ah, tia Leila, oh, essa aí você foi na ferida. Na ferida, né? Vá na fé, Renanzinho. Com ou sem empurrãozinho, vá na fé. Porque você, como diria o Zé Roberto, é gigante. Gigante como a Sociedade Esportiva Palmeiras. O tamanho não é documento da pessoa é isso aqui, ó. Cabeça. Pra mim ele é um gigante, viu? É Palmeiras. Você quer ter a sua história contada aqui nesse quadro do programa ou você conhece alguém que tem um caso especial que merece ser retratado? É só mandar um e-mail para dealmaecoração@tvgazeta.com.br. As melhores histórias serão selecionadas pela nossa produção e vão aparecer aqui no Gazeta Esportiva. Ah, e se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? Lá tem os comentários, melhores trechos do programa Gazeta Esportiva e conteúdos inéditos. youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal.
A FIFA anunciou hoje os países candidatos para receber a Copa do Mundo Feminina de 2023. E o Brasil é um dos postulantes a organizar o torneio. Além de nós, outras 8 nações também demonstraram interesse na competição, número recorde para o campeonato. São elas aí: Argentina, Austrália, Bolívia, Colômbia, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia e África do Sul. Segundo a entidade máxima, serão levados em conta os seguintes aspectos para a escolha aí da sede: compromissos concretos com sustentabilidade e direitos humanos e um modelo claro sobre como o país pretende organizar o torneio. Vale lembrar que neste ano nós teremos o Mundial Feminino na França entre os dias 7 de junho e 7 de julho. O Brasil estreia no dia 9 de junho contra a Jamaica e busca o título inédito da competição. Para mais informações é só acessar o site gazetesportiva.com. Aliás, amanhã tem show de bola, Osmar Garrafa. Show de bola especialíssimo, né? O que tem nesse programa de amanhã? Ou seja, às 7h30 da noite, Marcelinho Carioca, o Pé de Anjo. Teremos uma camisa retrô do Marcelinho, que ele vai oferecer a um dos nossos internautas. Vamos falar um pouco da carreira do Marcelo e de toda a rodada. E todo o timaço da Gazeta espalhado nos principais jogos, né? O Jonas vai estar acompanhando o Corinthians lá em Itu, o Gavini com o Palmeiras no Allianz Parque, o Adriano Dolfi com o São Paulo, enfim, toda a rodada, o antes e o depois do jogo, começando às 7h30 com o Marcelinho Carioca e um presentaço aí do show de bola, uma camisa retrô do Corinthians para um dos nossos internautas. Atenção, você não entendeu? Como assim, Michele? Acabou o Gazeta Esportiva às 7 horas? Você acessa já o site gazetesportiva.com, 7h30 começa ao vivo no site gazetesportiva.com e no nosso canal do YouTube e no Facebook, o programa Show de Bola com Garrafa. Fala pro pessoal se inscrever no nosso canal. Vamos lá, se inscreva no canal aí, galera. Não esqueça disso. O Santos, apesar de brigar aí pela melhor campanha do Paulistão, está tendo problemas internos para pagar os salários dos jogadores. Acompanhem na reportagem de Alexandre Silvestre. Para a imprensa hoje no CT Rei Pelé só teve mesmo a coletiva do zagueiro Gustavo Henrique. Quase nenhuma informação do treinamento tático, mas dos bastidores do Santos. O salário dos jogadores anda atrasado, notícia do nosso site gazetesportiva.com. E os atletas abrem o jogo. O Santos nunca foi de atrasar os salários. Nunca pode ser a nossa motivação o dinheiro, né? A nossa motivação sempre vai ser os títulos. Sempre vai ser vestir essa camisa e honrar da melhor maneira possível. Vai ser o prazer de jogar. Então, os salários, assim, a diretoria está correndo atrás. A gente sabe que às vezes é complicado conseguir o dinheiro, mas eu tenho certeza que o trabalho deles lá, eles estão tentando fazer o melhor para colocar o salário em dia. Se Sampaoli esconde o time, não esconde seu descontentamento. Os vencimentos do treinador estão em dia. Mas o argentino não se sente à vontade, quer devolver a grana até que a diretoria resolva essa questão com todo o elenco do Peixe, o que pode acontecer a qualquer momento. Isso sim é parceria. Primeiramente, eu acho que, para ser sincero, eu não concordo com isso. Eu acho que todos aqui são funcionários do clube, não é um treinador que tem que receber, eu acho que é o grupo inteiro. Mas ele se preocupa muito com isso, ele quer sempre os salários em dia, ele quer estar recebendo também, é o nosso direito. Então, eu acho que se pagar um, tem que pagar todo mundo, porque todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está com a mesma vontade, com os mesmos objetivos. Eu acho legal a atitude dele, até porque ele sabe que são jogadores que correm dentro de campo, então ele precisa dessa motivação para nós. O que também deixa Gustavo Henrique chateado, talvez até mais chateado do que o atraso do salário, são as especulações sobre sua saída ou permanência no clube praiano. O vínculo dele com o Santos termina em janeiro do ano que vem. Em breve, já pode assinar o tal pré-contrato com a concorrência. Já saiu, eu fui procurado pelo Flamengo, pelo São Paulo, já falaram quanto eu ganho aqui, que meu salário é um dos maiores do elenco, e sendo que não é o que condiz com a matéria. Mas como eu falei, às vezes saem matérias que chateiam um pouco o jogador, né? Eu sou um cara que jamais vou fazer sacanagem com o Santos, sempre vai ser minha prioridade, até porque eu tenho identificação muito grande com o Santos. Se surgir uma proposta de outro clube brasileiro, o Santos vai ficar sabendo, por meio de mim, por meio do meu empresário.
sempre vamos jogar limpo, então essa questão da renovação eu estou tranquilo, eu ainda tenho muito tempo de contrato, estou querendo fazer um ano maravilhoso pelo Santos e é o que eu estou focado agora. É lamentável a postura do presidente do Santos, né? É lamentável, porque eu fico imaginando, entre aspas, o coitado lá do cidadão que abre o portão lá do CT, que cuida da grama. Se para o presidente o que vale é a hierarquia, ou seja, o cara tem o status maior, o técnico recebe, a boleirada não recebe. Então imagina a tia da cozinha, como é que não deve ser a administração do Pérez. Então o Santos tinha que ter um planejamento, né? Não pode se gastar mais do que você recebe. E aí manter em dia, porque isso aí, por mais que o Sampaoli tenha essa atitude legal, né, ele pode se dar ao luxo de tomar essa postura, esse tipo de situação reflete dentro de campo. O Santos vem numa crescente, está fazendo um bom trabalho com um elenco muito enxuto, um elenco até de pouca qualidade, mas milagre ninguém pode fazer, nem o Sampaoli, ninguém. Claro. Isso aí me faz lembrar, tempos atrás, muitos anos, um primo meu, lá de Bragança, assumiu a presidência do Bragantino. E ele não era muito ligado ao futebol, ele veio falar comigo, disse, você que mexe aí com esse assunto, qual é o conselho que você me dá? Digo, é o seguinte, folha de pagamento dentro das suas possibilidades e pague religiosamente todo dia 5 os seus jogadores. É só isso que você precisa fazer. O resto, eles vão se arrumando de acordo com as suas possibilidades. Hoje no Corinthians temos mistério na escalação, novidade na lista de inscritos para o Campeonato Paulista e entrevista coletiva do argentino Boselli. Tudo isso e muito mais você vê agora com Jonas Campos. Antes do treino, entrevista coletiva com o argentino Mauro Boselli, titular nos últimos jogos, mas até agora com apenas um golzinho marcado com a camisa do Corinthians. No último jogo ele tentou de tudo, mas nada da bola entrar. Obviamente, como todo delantero, como todo atacante, necessita e vive del gol. A ansiedade, no entanto, parece não ser problema para o centroavante. Ele disse que quando a equipe vence, fazer o gol não é tão importante, mas sabe que atacante vive de bola na rede. Boselli garantiu que se sente melhor a cada dia e que os gols naturalmente vão acontecer. Não há problema, não. Isso é uma questão que vai chegar solo. Palavras de quem chegou com o status de titular, mas acabou perdendo espaço para o inspirado Gustavo, artilheiro do time na temporada. Somos dois jogadores de características distintas em uma mesma posição. Ao falar da concorrência no ataque, Boselli disse que ele e Gustavo têm características diferentes, que dão opções para o treinador. Na visão do argentino, Gustavo é mais do jogo aéreo e ele, Boselli, joga mais com a bola no chão. O argentino ainda disse que os dois podem, inclusive, jogar juntos, como já aconteceu nesta temporada. Falando no Gustavo, olha ele aí, recuperado de problema no joelho esquerdo e treinando mais uma vez sem restrições. Mas e amanhã contra o Ituano? Quem joga? Tem que perguntar a Fábio. E quem achava que a dúvida em relação ao time titular seria esclarecida no treinamento, se enganou. Isso porque Fábio Carille, diferentemente do que está habituado a fazer aqui no Corinthians, fechou a atividade desta terça-feira para a imprensa, permitindo imagens apenas do aquecimento. Portanto, mistério na equipe do Corinthians, que amanhã enfrenta o Ituano, 9h30 da noite, no estádio Novelli Júnior, pela última rodada do Campeonato Paulista. A outra surpresa do dia ficou por conta da inscrição do meia Marquinhos, de 22 anos, no Campeonato Paulista. Ele entra na vaga do lesionado volante Gabriel, que passou por cirurgia e só volta em maio. Muitos aí esperavam a presença do Regis ou até do Bruno Mendes, jogadores recém-chegados aqui no Corinthians, mas quem entra na lista de inscritos do Campeonato Paulista é o jovem meia Marquinhos, repito, de 22 anos. Com as informações do timão do CT Joaquim Grava, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Helena, o Carille está absolutamente coberto de razão, deve preservar alguns jogadores. O Corinthians está classificado e corre o risco de jogar já no sábado. E o Jonas atualiza aqui as informações do Corinthians, dizendo que o Gustavo, ele, apesar de estar recuperado, não foi relacionado. O Carille também preserva ele. O Júnior Urso, o Manuel e o Sornosa também ficam de fora. E o Jonas nos passa até um provável Corinthians aqui, de Cássio, Michel, Marlon Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Richard, Ramiro e Jadson, Cleison e Boselli. Pois é, o Corinthians teve um momento muito especial na última partida, quando o técnico tirou o Ralf, que é um volantão desse, só sabe marcar,
Não sabe passar, não sabe atacar, não driblar. E colocou o Jadson, meia. Então ele ficou jogando com um volante só, que era o Júnior Urso, que é um volante que sabe sair e tudo mais. Aí tornou saiu o Jadson na armação e 3 atacantes e tal. Então o time ficou uma belezinha, rapaz. Foi lá, fez o gol. Lembrei do amigo. Confesso claro, que lembrei do amigo. Claro. Infelizmente, eu sou um dos raros que fica falando isso aqui, porque o pessoal está encruado, está dentro da caixa, né? Não consegue imaginar um time sem 2 volantes. Não passa na cabeça dos caras. Né? A mídia, dos treinadores, jogadores, enfim. Mas, enfim, aí o Corinthians foi lá, fez o gol, criou 2, 3 chances de ampliar o placar, mas aí bastou o Cássio fazer uma defesa, aí já corre para dentro da casinha, tira o Love e bota outro volante, o Richard. Olha, é um pânico. O Palmeiras já está classificado para as quartas de final do Paulistão, mas ainda busca o primeiro lugar do Grupo B. Para essa partida, Felipão deve mexer bastante na equipe, o que acaba dando oportunidade a um pessoal que vinha sendo pouco aproveitado. O Palmeiras joga nesta quarta-feira contra a Ponte Preta no Allianz Parque. O Verdão já está classificado para as quartas de final, enquanto a Macaca não tem mais chances de avançar para a próxima fase. Primeiro, todo jogo é importante, não é porque a gente está classificado, se a gente amanhã não for lá e dar conta do recado, a cobrança em cima do Palmeiras é muito grande, principalmente para nós que vamos jogar esse jogo de amanhã. Cara, o maior respeito possível, acho que primeiro a gente tem que fazer o nosso trabalho, tentar da melhor forma possível buscar o resultado, para que a gente dê dor de cabeça aí pro professor Felipão. O discurso é de respeito à Ponte Preta, mas não dá para negar que o Novo Horizontino já está na cabeça de todos aqui. Um adversário que foi enfrentado e eliminado pelo Palmeiras nos 2 últimos anos nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas que, ao que parece, está mais forte do que nas últimas 2 temporadas. Prova disso foi a vitória sobre o Santos na última sexta-feira, no Pacaembu. A gente viu que é um time bem... principalmente no jogo contra o Santos, a gente assistiu bem e viu que são jogadores bem rápidos na frente, tem uns pontos bem rápidos e vem num crescente importante, num momento importante também no campeonato, né? Nos últimos jogos aí vem fazendo bons resultados, jogando bem, então acho que são 180 minutos, né? Não se define nada em nenhum jogo, mas a gente tem que ter o maior respeito possível, mas no Horizontino a gente vai falar depois, né? Vamos falar da Ponte. Eu acho que é isso que a gente tem que ter, porque senão vão falar, não, já está pensando já na outra fase. O fato é que hoje, para o Palmeiras, não tem essa de paulistinha. É paulistão mesmo. E o Verdão quer voltar a levantar o título estadual, que não conquista há 11 anos. Isso acaba também, de uma certa forma, nos pressionando, né? E nos motivando também para conquistá-lo. Até porque... eu já tive a oportunidade de ganhar 3 campeonatos paulistas e sei o quanto é importante para a sequência da temporada. Quando chega na mata-mata, time grande é time grande. Você acaba motivando, acaba vendo que os jogadores com qualidade possam estar chamando a responsabilidade. E como eu falei, eu penso realmente só no Palmeiras. Se a gente quer chegar nessa final, como a gente chegou ano passado, a gente não foi campeão, mas esse ano quem sabe a gente possa ser campeão. E o Felipão recebeu uma má notícia agora no fim da tarde. O atacante Daverson teve confirmada uma lesão na parte posterior da coxa direita e vai desfalcar o time por até 3 semanas, o que tira ele da disputa das quartas de final do Paulistão e provavelmente também do duelo contra o São Lourenço, marcado para o dia 2 de abril. É 2 de abril mesmo, né? Com Borja numa má fase, eu quero saber do Garrafa e do Helena. Vocês acham que o Felipão vai ter dificuldades para escalar esse ataque? É o que eu vinha dizendo, que o Felipão tinha que continuar dando oportunidades ao Borja, é claro, tudo tem um limite, porque ele não podia perder o jogador. Não, vamos execrar o cara. O Borja já mostrou que tem as suas qualidades, tem também as suas limitações e vive uma má fase. Está aí, agora perde o Daverson, tem que contar com o Borja. Ou então fazer alguma improvisação, como ele acabou fazendo no Clássico. Com o Ricardo Goulart atuando mais pelo meio, mais à frente e tal. Eu acho que essa... seria uma boa solução, mas como o Felipão só sabe jogar, uma bola lançada lá na frente,
o centroavante servindo de pivô, matando para estar o segundo na bola, né? Vai ser difícil, porque aí com o Ricardo Goulart e tal, o Palmeiras teria que mudar o seu estilo, ser um time de toque de bola, de passe e tal, que poderia, com os jogadores que tem, poderia fazer muito bem isso. Mas não faz, e não vai fazer com o Filipão. Então, é um problema, passa a ser um problema, porque o Daverson parece que tinha voltado com a cabecinha mais ajustada, e ele, tecnicamente, é melhor do que o Borja. E quando a fase é ruim, parece que tudo conspira contra, né? Pelo menos isso é o que está acontecendo no São Paulo. No São Paulo, não bastasse ter perdido os 3 clássicos disputados no ano e fazer um dos piores inícios de temporada da história, o tricolor chega para o jogo decisivo contra o São Caetano sem 2 dos principais nomes do elenco, Hernanes e Nenê. E não é só isso não, o clima anda quente pelos lados do CCT da Barra Funda e o Garrafa conta os detalhes. Um começo de ano sofrível do tricolor. Ainda sob o comando do técnico André Jardine, o time passou o vexame de cair na pré-Libertadores para o fraco Talleres da Argentina. Para estancar a crise e acalmar a torcida, a diretoria resolveu demitir Jardine e contratar o técnico Cuca. O novo treinador foi contratado, mas quem assumiu de forma interina foi Wagner Mancini. Afinal, Cuca ainda não está com a saúde em dia. Nas mãos de Wagner Mancini, a equipe está sofrendo. E pode passar o vexame de ser eliminada do Campeonato Paulista ainda na primeira fase da competição. Com Mancini no comando, apenas uma vitória. E acrescente a isso tudo, derrotas para todos os rivais paulistas nos clássicos. Amanhã, contra o São Caetano, o time joga a sorte no Paulistão. E o clima não é dos melhores. Ontem, em reunião entre comissão técnica e jogadores, o goleiro Jean não gostou da cobrança feita por Mancini e abandonou a reunião e acabou não participando do treinamento. Para que o São Paulo garanta uma vaga à próxima fase do Campeonato Paulista, terá que vencer o São Caetano, que está ameaçado pelo rebaixamento. O jogo acontece amanhã à noite no estádio Anacleto Campanella. Em caso de empate ou derrota do São Paulo, o tricolor fica numa torcida para que o Oeste não vença o Mirassol nessa última rodada. O treinamento de agora à tarde foi com portões fechados. O que sabemos é que o técnico Mancini não poderá contar com Arboleda, que está com a seleção equatoriana. Hernanes, esse jogador está vetado pelo departamento médico e também é desfalque. Nenê, que poderia ser o substituto de Hernanes, não participou da atividade de ontem e dificilmente deve treinar hoje e por isso também pode ser desfalque. A boa notícia fica por conta de Everton. O jogador já está liberado pelo departamento médico, treinando normalmente e pode ficar à disposição. Quanto a Lisiero, esse ainda está em transição e dificilmente será relacionado pelo técnico Wagner Mancini. Quanto a Alexandre Pato, a negociação ela está adiantada, mas falta ainda o aval do técnico Cuca. E há quem diga que o Palmeiras pode atravessar o negócio. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. E acrescentando, mestre... De garrafa para garrafa. E só acrescentando... né? O Jean, agora no início, já finalzinho da tarde, a diretoria do São Paulo, ela afastou o goleiro, mas não se sabe se de forma definitiva, se por um período, enfim, foi a posição tomada da diretoria do São Paulo em relação ao Jean, que acho que em algum momento ele pensou que era o Rogério Ceni. Esse rapaz é aquele que o São Paulo gastou uma fortuna para trazer? Isso. E aí estava no banco de reservas. A culpa não é dele, a culpa é do presidente, né? Que faz essas contratações absurdas. Mas, enfim, eu acho até... O São Paulo vai se classificar. Né? Vai se classificar porque está lá, tem condições de empatar o jogo, o Oeste não sei se ganha, do Mirassol, enfim. O campeonato tão fraquinho que até o São Paulo pode se classificar. Mas seria ótimo se o São Paulo não se classificasse e que pegasse esses 40 dias aí que teria, 6 jogos oficiais, e remontasse o time, reinventasse o São Paulo, ou o presidente pedia demissão, isso é o cenário ideal, né? Botava um cara competente lá e o Cuca assumiria o time, montaria o esquema, os novos jogadores seriam contratados, necessários, e fim de papo, aí o São Paulo começava a ser o São Paulo novamente. Há quem diga lá dentro que tem gente até torcendo para esse quadro. Aliás, vazou hoje nas redes aí uma terceira camisa, uma suposta terceira camisa do São Paulo, né?
e o novo uniforme também, a galera nas redes sociais andou aprovando bastante esse novo uniforme do São Paulo. Ai, achei lindo, hein? Tá muito bonito, é só o time jogar bola, né? É o time responder a essa camisa tão tradicional e tão vitoriosa. Muito bonito. Olha, você já se conectou com as nossas redes sociais? Então anota aí no celular, o Facebook, nossa página é /Gazeta Esportiva, no Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva. Tem também o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube. E vamos lá ver os Twitters de hoje? Vamos lá. José Isaura, ele é lá de Rondônia, lá, Porto Velho, não falei? Já conheço vocês. Eu, como santista roxo, entendo que o Santos precisa de um goleador nato o mais rápido possível. Talvez poderá ser o Pato, se o São Paulo achar que ele se encaixa em seu esquema tático. Valeu, José. Jovair, boa noite, Michele Garrafa, mestre Alberto Helena Júnior. Com certeza no Palmeiras, né, o Pato se encaixa melhor, porque depender do Borja tá difícil. Ei, Jovair. Evaldo, nosso sócio. Boa noite, Michele Garrafa, mestre. Na minha opinião, o Pato cairia muito bem no Palmeiras, já que no momento o Borja é o menino maluquinho. O Borja e o menino maluquinho não estão fazendo a lição de casa. Abraço a todos. E o Maurício José Pereira. Ótima noite, Michele Garrafa, Helena. Sem dúvida, quem precisa mais do Pato é o São Paulo, mas eu acho que precisa muito mais do Cuca do que do Pato. E cadê o Cuca que não chega nesse time, meu Deus do céu? Vídeos do WhatsApp para vocês, pode pôr na tela. Boa noite, Michele, boa noite, mestre, boa noite, Garrafa. Meu nome é Jonathan, sou de Suzano e o Pato é tricolor. Ele é nosso, vai vir, vai ser artilheiro do Brasileirão 2019. Vamos, São Paulo! Boa noite, Gazeta Esportiva. Eu sou o Douglas da Brasilândia e eu acho que o Pato só não pode ir pro Timão, porque ele é muito mais astro do que jogador, coisa que o Neymar pode vir a acontecer. Boa noite, Gazeta Esportiva. Aqui sou eu, Gabriel de São Paulo, e esse ano meu voto é pro Pato no Palmeiras, para reforçar o elenco. Tamo junto. Michele, era uma boa se o Pato viesse pro São Paulo de novo, hein? Ia ajudar bastante, porque o São Paulo tá ruim. Ô timinho ruim, aqui é o João Paulo de Praia Grande. Um abraço. Aquele porteiro chato que toda hora fica mandando mensagem sendo o saco. Fui! Adoro, adoro. Um beijo pra você, meu querido porteiro, e pra todos os porteiros que sempre assistem o Gazeta Esportiva, tá bom? Ah, e ele falou lá da Praia Grande. Vai ter inauguração da Obra Max amanhã na Praia Grande, hein? Todo mundo convidado, vai ter festa, coisa maravilhosa. Resultado final da nossa enquete, qual é? Perguntamos a equipe precisa mais da contratação do Pato e deu São Paulo com 50% dos votos. Pessoal, a gente fica por aqui, encerrando o Gazeta Esportiva, homenageando Terry Hall, vocalista da banda The Specials, que completa hoje 60 anos. Beleza, hein? Um beijo, Garrafa. Até amanhã. Um beijo, Mi. Tchau, Valeu, mestre. mestre. Até domingo. Tchau, galera. Domingo no Mesa.